30 minutos. Deputada Mara Canseiro. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Johnny, primeiramente eu quero parabenizar o nosso colega e nosso líder, do partido PTB aqui nessa casa, Márcio Fernandes, pelo seu aniversário, Eu brincava com ele e dizia que até na data de nascimento ele é 15, Então, parabéns, Márcio, que Deus te dê muitas glórias, muita sabedoria. Bem, mas o que me traz hoje a esta tribuna é para falar um pouco da histórica decisão do Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, dia 9, sobre a Lei Maria da Penha. E eu gostaria de fazer um breve relato da lei número 11.340 de 2006, que levou o nome da brava mulher cearense, Maria da Penha Maia Fernandes, que conviveu por 6 anos com o marido que a agredia diariamente. Foram necessárias, infelizmente, 2 tentativas de homicídio, em uma delas ficou paraplégica, para somente, em 1983, tomasse a coragem e procurasse a polícia para fazer a denúncia contra o marido agressor. O caso ganhou tanta atenção do nosso país que foi parar na OEA, Organização dos Estados Americanos, resultando, depois de muita pressão da sociedade, na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, quando sancionada, foi alvo de muitas críticas. Muitos juízes de diversos estados da Federação Brasileira, em várias sentenças proferidas, declararam-na inconstitucional. Em nosso estado, não foi diferente. A segunda Câmara Criminal do nosso Tribunal de Justiça, por 2 votos a 1, no ano de 2007, precisamente 2007, também declarou-a inconstitucional. À época, eu era prefeita do município de Eldorado e acompanhei o desenrolar daquela decisão com muita preocupação. Felizmente, o plenário do nosso sodalício derrubou a decisão da segunda Câmara Criminal por maioria de votos. Esta Casa de Leis, felizmente, teve a deputada Celina Jalade, uma das mais ferrenhas defensoras da Lei Maria da Penha, acompanhada com certeza pela nossa deputada Johnny. A nossa saudosa Celina Jalade realizou uma audiência pública sobre a Lei Maria da Penha, com a participação da secretária estadual de Políticas Públicas para a Mulher, Carla Stefanini, quando defenderam a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, tendo inclusive extraído um documento daquela audiência denominado Carta de Campo Grande, onde pediram ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aforasse, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação declaratória de constitucionalidade da Lei Maria da Penha. O presidente Lula assim o fez. Dia 9, quinta-feira passada, o Supremo Tribunal Federal, além de declarar constitucional a Lei Maria da Penha, foi mais longe. Por 9 votos a 1, os doutos ministros acompanharam o ministro relator Marco Aurélio, no sentido da possibilidade do Ministério Público promover a ação penal sem a necessidade da representação da vítima. O que vinha acontecendo, como todos sabem, na nossa sociedade. Nossas mulheres, quando agredidas, sejam por maridos, filhos, irmãos, demais parentes, quase sempre no seu próprio lar,
davam queixa à polícia. Geralmente conseguiam o afastamento do agressor de seu lar, ficando o mesmo proibido de aproximar da residência no mínimo 300 metros. Quando a vítima era chamada à delegacia para formalizar a representação, olha o absurdo e o medo. Em 90% dos casos, elas se retratavam, ou seja, com medo do agressor, desistia de prosseguir com o processo. E este, extinguindo na própria delegacia da mulher. É sabido que depois da Lei Maria da Penha, nossas mulheres tiveram mais coragem para denunciar seu agressor. Foram 330 mil processos abertos, mas apenas 9.700 agressores presos, segundo o levantamento do Conselho Nacional da Justiça, o CNJ. Ainda, segundo a estatística do próprio CNJ, 1 em cada 6 brasileiras já foram agredidas dentro de casa. Com a decisão de quarta-feira passada, o Ministério Público poderá dar início à ação penal sem a necessidade da representação da vítima. Naquela ocasião, a mais nova ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, afirmou que exigir da mulher agredida uma representação para a abertura da ação atenta à própria dignidade da pessoa humana. Afinal, não é fácil uma mulher ter que admitir que foi agredida e talvez por qualquer pressão dentro do lar acaba tirando essa representação. Também a ilustre ministra Carmen Lúcia destacou a mudança de mentalidade pela qual passa a sociedade no que se refere ao direito das mulheres. A ministra Carmen Lúcia citou 2 ditados anacrônicos: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E o que se passa na cama é segredo de quem ama. Ela foi categórica. É dever do Estado adentrar ao recinto das 4 paredes, quando na relação conjugal que se desenrola, ali houver violência. Ali houver um atentado ao direito da pessoa humana, seja ela quem for. A vitória das mulheres brasileiras foi muito importante. Mas, como disse a ministra Carmen Lúcia, temos que continuar lutando. Temos que trazer a igualdade de fato e a cada dia mudar ainda mais a maneira de pensar de cada cidadão e de cada cidadã. O próximo passo que eu acredito que devemos trabalhar é pela celeridade à lei, ou seja, que o órgão jurisdicional, quando, por exemplo, é acionado para dar proteção à mulher vítima de violência, que não demore a tomar as medidas cabíveis. Vem à nossa mente o caso, por exemplo, que ficou conhecido há poucos dias nacionalmente, da Procuradora da República de Minas Gerais, que, ameaçada pelo marido, procurou por 2 vezes a delegacia da mulher. Conseguiu o afastamento do mesmo do lar, na primeira queixa. E, novamente ameaçada, a delegada responsável pediu a prisão preventiva do agressor. Pediu a prisão. Mas, infelizmente, a demora para que se consumasse a prisão acabou fazendo a procuradora mais uma vítima dessa discriminação e da violência doméstica. Fatos como este e outros de conhecimento de todos atestam que o procedimento da Lei Maria da Penha, a tramitação do processo, faz-se necessário mais rapidez, evitando essas tragédias.
como da Procuradora da República de Minas Gerais. A mudança mais importante a ser conquistada depois da vitória na última quinta-feira, com certeza, é implantar a adoção do procedimento sumaríssimo para agilizar os processos. E para isto, vamos conversar com a nossa bancada do Senado e da Câmara Federal. Também é preciso instalar mais delegacias de mulheres, não somente no nosso estado, mas nos demais estados da Federação Brasileira. Num futuro muito próximo, iremos propor uma audiência pública nesta Casa de Leis para enfocar estes dois assuntos, o procedimento sumaríssimo e a criação de mais delegacias para as mulheres. E com esta finalidade, já conversamos com a doutora Carla Stefanini, da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para a Mulher. Senhor deputado Júnior Mock, por favor. Apenas para, primeiro, cumprimentá-la pelo pronunciamento, por trazer esse assunto, né, à tribuna, mas, acima de tudo, para dizer que aquilo que é um direito natural, que deveria ser um comportamento natural e normal do cidadão, precisa-se editar uma lei para que isso seja respeitado. Mas vamos lá, eu acho que a Lei Maria da Penha realmente significou um avanço, né, nas conquistas e no respeito às mulheres no nosso país, né, e no combate à violência contra a mulher. Entretanto, como a senhora bem tem afirmado, uma lei por si só, ela não muda comportamento. Ela tem, acima de tudo, para a sua efetivação, ela tem que ter as ações posteriores. Justamente é a celeridade nos processos, é a priorização dentro das políticas públicas para que efetive na prática, né, a garantia dos direitos contra a violência à mulher. Então, acho que é extremamente importante, né, a senhora trazer este assunto, até porque sou próximo inscrito e justamente vou falar sobre a efetividade, a eficácia das leis no país e de modo especial aqui no nosso estado. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigada, deputado Júnior Mock. É exatamente isso que eu acho que nós temos que trabalhar agora, para que tenha celeridade realmente nessas ações, para que evite, porque eu falo assim, quando você traz lá, leva uma pessoa a um presídio ou uma detenção, enfim, talvez dê tempo para ela pensar no que ela poderia ter feito. E repensando, talvez possa evitar essas tragédias que a gente tem visto a nível nacional, que nos causa muito constrangimento e muita tristeza. Finalizando, eu quero parabenizar a nova ministra da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a doutora Eleonora Menecuz, empossada na última sexta-feira pela presidente Dilma Rousseff. E esperamos que ela possa, a cada dia, trazer mais dignidade e oportunidade às nossas mulheres e dizer às nossas mulheres que nós não devemos temer, não devemos ter vergonha de falar a verdade, né? E aos parceiros que tentem entender as suas limitações, até onde o ser humano possa ir, entender as diferenças, entender os momentos de dúvida, para que não cometa esses crimes bárbaros e esse atentado, né? Muitas vezes a própria condição somente por sermos mulher. Somos diferentes, talvez no físico, né? Mas temos o mesmo potencial, temos as mesmas condições de pensar e agir. Deputado Rinaldo, lhe permitam a parte. Eu quero agradecer a concessão da parte e fiz questão também de, a parte da Vossa Excelência, para parabenizar e dizer que a
mesma forma que o deputado Júnior Mock. Lamentavelmente, no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros países, acabam criando leis que, na verdade, não precisariam se os seres humanos realmente fossem humanos na sua plenitude, né? Mas não deixa de ser um avanço. E eu estava ali dando uma pesquisada. Esta lei, na verdade, ela é importante. O trabalho e a luta, o sufoco, né, e a tristeza que esta cearense farmacêutica, Maria da Penha, sofreu não foi em vão. E tive analisando, deputada Mara, essa lei que fora sancionada em 2006, não tão distante, já permitiu com que fosse 300 mil processos abertos e promulgadas nada mais do que 100 mil sentenças. É a prova inequívoca que ela alcançou o objetivo. E que o agressor, na medida em que ele é denunciado, ele tem que estar distante da vítima 300 metros. E esta é uma lei que, na verdade, funciona. E nós temos aqui no nosso estado a doutora, me parece que Maria Falcão, que é delegada, né, da delegacia específica para atendimento à mulher, com muita eficácia, com muita seriedade, ela tem alcançado o objetivo. Então, nesse sentido, eu fiz questão de apreciar a Vossa Excelência, que realmente é uma lei que alcançou um avanço importante, e eu espero que a população como um todo venha se conscientizar que o amor ao próximo tem que ser respeitado. Nós temos que ser mais tolerantes. Agora, esta lei existe ao inverso, né? Também a gente sabe que tem homens que apanham, tem mulheres bravas. Para finalizar, espero que num espaço curto de tempo nós não precisemos mais fazer leis para fazer com que haja o amor ao próximo, o respeito mútuo, e assim a gente construir uma sociedade mais fraterna. É o que este mundo precisa. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência e parabéns aí ao trabalho que a doutora Maria Falcão tem feito em prol das mulheres do nosso estado. Muito obrigado. Obrigada ao deputado Rinaldo, assim como o deputado Júnior Mock, que enriquece aqui as nossas palavras e o nosso pronunciamento. Deputado, uma parte, deputado. Por favor, deputado Pedro Kemp. Deputada Mara Caseiro, eu gostaria também de parabenizar a Vossa Excelência por trazer esta informação hoje na tribuna, esta decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando a Lei Maria da Penha constitucional, legal, válida, e também essa decisão de que não é mais preciso que a mulher mantenha a denúncia para que o agressor seja processado, é um avanço muito grande. Porque, primeiro, a Lei Maria da Penha já foi uma grande conquista da sociedade, eu diria, principalmente das mulheres, né? Mas esta lei estava sendo questionada, né, nos tribunais, nos estados, e alguns juízes consideravam a lei inconstitucional. Nós tivemos problema aqui no Mato Grosso do Sul, né? E um outro problema, muitas mulheres agredidas faziam a denúncia, depois, quando o processo estava correndo, uma determinada altura do processo, a mulher ela era chamada para confirmar a denúncia ou não, e o processo só tinha andamento se a mulher confirmasse: não, eu quero realmente, né, que o meu companheiro, o meu marido, ex-marido seja processado. Se ela não confirmasse, pronto, era arquivado, morria ali. Isso era um problema muito sério. Por quê? Porque muitas mulheres sofriam ameaça. O companheiro diz: olha, você vai lá e retira a denúncia, senão vai ser pior ainda do que foi a agressão. Então, hoje o Ministério Público pode denunciar o agressor, pode manter a denúncia e levar adiante o processo. Então é um grande avanço, e levando em conta que no Brasil é altíssimo o índice, né, de violência contra as mulheres, violência doméstica. Muitas não têm coragem de denunciar, porque precisam
ali do companheiro em casa, que traz o sustento para os filhos, ainda são dependentes economicamente, né, e se sujeitam a todo tipo de violência. Então muitas denúncias nem chegam às delegacias, né, o que é uma pena. Então, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal realmente colabore para a plena eficácia desta lei e que as mulheres se sintam encorajadas para que, de uma vez por todas, nós façamos uma força-tarefa nesse país para mudar a realidade de muitas mulheres vítimas de violência. Agora vai chegar 8 de março, né, mais um Dia Internacional da Mulher. Importante a gente lembrar nesse dia essa conquista e mostrar para as mulheres que elas têm hoje um instrumento forte de defesa dos seus direitos, da sua integridade. Parabéns, deputada Mara. Muito obrigado. Obrigada, deputado, pelo Kemp, e com certeza o senhor enriquece explicando com muita propriedade, né, essas mudanças. E com certeza, deputado Pedro Kemp, imagine quando essa mulher em casa, recebendo a pressão enorme de quem quer que seja, até mesmo dos filhos, eu acredito que ela possa receber essa pressão para retirar a denúncia. E ela retirava. Aí vinha aqueles dizeres, né? Mulher é assim mesmo, é que nem bife. Quanto mais bate, melhor fica. Então, eu acho que esses estigmas a gente tem que retirar da mentalidade da nossa sociedade. E eu acredito que essa mudança vai trazer isso. Porque hoje até mesmo o vizinho pode fazer a denúncia. E o Ministério Público pode acatar ou não a denúncia. Então, quer dizer, a cada dia que passa, infelizmente, nós temos que nos valer desses advendos para conseguir trazer maior igualdade ao nosso país. E eu acredito que essa decisão foi exatamente para isso, para que a gente possa diminuir as desigualdades de gênero. E temos, com certeza, que estar atentos para que realmente a lei agora seja um pouco mais célere, mais ágil, né? E que tenha uma ação rápida e eficaz. Meu muito obrigada a todos os deputados que me apartearam, aos nobres pares, e o que eu tinha para hoje, senhora presidenta, era isso. Um bom dia a todos.